Pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Espero que estejam todos bem, estejam com caderno, com caneta, para fazer as anotações necessárias. Bom, quem estava na nossa última aula viu que a gente abordou aquele conteúdo acerca de razão, não é isso? Vimos a importância, enquanto aluno do ensino médio, de rever, de aprender, de estudar essa parte de razão, visto que é um conteúdo bastante cobrado no Enem, em alguns concursos, né? E vimos também que, ainda que não se esteja estudando razão, alguns conteúdos me levam a cair dentro do conteúdo de razão, seja da matemática ou seja da física, como nós vimos na aula passada. Então, é um dos conteúdos, digamos assim, que está inserido, que está incluído nos vestibulares. E vocês estão no segundo ano, no próximo ano irão fazer o Enem, e é de suma importância que vocês estejam por dentro desse conteúdo. Ok, pessoal? E como eu sempre digo, qualquer dúvida, que possa haver acerca desse conteúdo, é só perguntar que a gente tenta tirar as dúvidas, ok? Então, vamos lá começar a nossa aula. Bom, como foi falado, acerca de razão, e após razão, não podemos deixar de ver o conteúdo que tem por nome proporção. Espero que já esteja apresentando aí para vocês, o slide que tem assim, proporção. Qualquer coisa, se não tiver, já, né? Ok, que bom. Bom, só relembrando, a gente viu que razão, razão é uma igualdade, de frações, digamos assim. Razão é uma divisão, na verdade, que se apresenta na forma de número fracionário, nós vimos lá, onde o meu b ele é diferente de zero, ou seja, o meu denominador, quando se fala número a e b, a se refere ao numerador da fração, b se refere ao denominador. Então a gente viu que razão é uma divisão, onde o meu denominador tem que ser diferente de zero, o que a gente viu. E a gente viu determinadas situações do nosso dia a dia, aonde a razão ela está inserida. E agora nós vamos ver a parte de proporção. Proporção é uma igualdade entre duas razões. Por isso a gente vê razão primeiro, porque para entender proporção eu preciso ter estudado razão. Ou seja, eu vou ter duas razões na proporção, e aonde essas razões elas são iguais, elas deverão ser iguais, dois números fracionários que serão iguais. Exemplo, na minha letra A, eu tenho 2 está para 10, que é igual a 1 que está para 5. Aí você pergunta, professor, mas onde que essas razões são iguais? Vamos ver aí, Você vai já entender. Letra B, 3 está para 15, assim como 1 está para 5. E na minha letra C, eu tenho 4 está para 20, que é igual a 1 que está para 5. Então, nós vemos aí 3 exemplos de proporção, não é isso? No qual ele diz, perceba que todas as razões deram o mesmo resultado. 1 está para 5. Sentenças como essas são chamadas de proporção. Agora a gente entende o porquê que elas são iguais. Você vê que ao simplificar, lembram lá do processo de simplificação, aonde eu divido a minha fração, no caso aí a gente vai se referir com o termo razão, aonde eu vou dividir a minha razão por o mesmo número. Exemplo da letra A, 2 está para 10. Simplifiquei por 2. 2 por 2 deu 1. 10 por 2 deu 5.
No caso da minha letra B, 3 que está para 15. Simplifiquei por 3. 3 dividido por 3, que dá 1. 15 dividido por 3, que dá 5. Na minha letra C, como a gente viu, 4 está para 20. Simplifiquei por 4. 4 por 4 dá 1. E 20 por 4 dá 5. Já que todas deram o mesmo resultado, então isso significa que eu estou dentro de uma proporção, né? Igualdade entre razões. Ok, pessoal? Vamos mudar aqui o slide. Mudar aqui, se não aparecer, vocês me comunicam. Ó, de modo geral, diz aqui no slide, podemos dizer que os números A, B, C e D não nulos formam nessa ordem uma proporção quando ele está dando uma forma geral. Quando eu tenho duas razões, que você está vendo aí, A e B, precisa ser igual a C, D. Então, uma razão igual a outra. É uma proporção. Essas quatro letras, então, vocês já estão acostumados, elas representam números, não é isso? Os números A, B, C e D são os termos da proporção, né? Termo A, termo B, termo C e termo D. Ou primeiro termo A, segundo termo B, terceiro termo é o C, o quarto termo é o termo representado pela letra D. Os termos A e D, olhem aí, observem o A e o D, são chamados extremos da proporção. Os termos B e C são chamados de meios da proporção. Acredito eu que alguns já estão familiarizados com esse conteúdo, né? Mas quando se fala em meios e extremos, aí é que a ficha cai, digamos assim. Aí é que eu passo a lembrar mesmo do que é a proporção. Porque é quase impossível a gente esquecer aquela regra, meios pelos extremos, né? Então, é isso daí a proporção. Ó. A e D são os extremos, B e C a gente denomina de meios da proporção. Ok, pessoal? Vamos ver nosso próximo slide. Já troquei aqui, espero que esteja aparecendo aí para vocês. Ó, ele diz, nós agora vamos verificar se esses quatro números aí, 4, 6, 10 e 15, formam nesta ordem, preste atenção, nessa ordem, uma proporção. Nessa ordem aí, 4, 6, 10 e 15. Né? A ordem é essa. Então, eu vou montar as razões, já que é nessa ordem, eu vou montar a primeira razão, que é 4, que está para 6, e minha segunda razão é 10, que está para 15. Né? Então, quando eu montei a minha primeira razão, 4 está para 6, ao simplificar, deu 2, que está para 3. O processo de simplificação lá, que vocês já conhecem. E quando eu parti para a minha segunda razão, 10 que está para 15, ao simplificar, né, por 5, deu 2 que está para 3. 10 dividido por 5 dá 2, 15 dividido por 5 vai dar 3. Só um breve comentário de algo que vocês já sabem, mas simplificar, eu tenho que simplificar a razão por um único número, que divida os dois ao mesmo tempo. Eu não poderia simplificar 10 por 2 e 15 por 3, ou por 5, ou por 15 mesmo. Eu tenho que pegar um número que divida ambos os números para dar o resultado. Você percebeu aí que as duas razões, como resultado, elas deram 2 que está para 3.
não é isso? 2 que está para 3. Se os resultados deram iguais, significa dizer que eu tenho uma proporção. Professor, e se o resultado tivesse dado diferente? Não seria proporção, ok? Não seria uma proporção. Afinal, a gente viu que para ser uma proporção, eu preciso ter uma igualdade entre razões, ok? Então, só perdoe a minha voz que está falhando, mas vai dar certo. Ó, as razões são iguais. Logo, 4 que está para 6 e 10 que está para 15, né? Elas são iguais. Apesar dos números das razões serem diferentes, que é isso que eu preciso compreender, 4 é diferente de 6, que 6 é diferente de 10, que é diferente de 15. Mas os resultados dessas razões deram o mesmo valor, né? Portanto, esses números formam uma proporção, ok? Ao simplificar, a gente chegou no mesmo resultado que deu 2/3. Beleza, pessoal? Até aí, alguma dúvida? Tá dando para compreender esse conteúdo? Tá ficando claro aí para vocês? Ó, mudando o nosso slide, mudando aqui o slide, diz assim, propriedades da proporção, né? Só dando uma pausa um pouquinho, como eu sempre falo, e já falei hoje no início da nossa aula, razão e proporção é um conteúdo de extrema importância para alunos que vão prestar vestibular, principalmente, acredito, não sei se vai dar tempo ver isso, né? Seja comigo ou com o Tamires, e vocês verem a parte de proporcionalidade, aqueles probleminhas que cai a proporcionalidade, que envolve as propriedades da proporção, né? Costuma sim cair no Enem. Então, para que eu possa entender isso, eu preciso passar por essa parte. Razão e proporção, a parte mais básica, mais introdutória, né? Diz aqui, propriedades da proporção. A minha primeira propriedade é a mais simples. Propriedade fundamental da proporção. Ó, a propriedade fundamental da proporção diz que o produto, ou seja, a multiplicação dos extremos, é igual ao produto dos meios. A multiplicação dos extremos é igual à multiplicação dos meios. Ou seja, quando eu multiplico A por B e multiplico B por C, dá o mesmo resultado, né? Se você prestar atenção, não sei se você lembra do exemplo anterior, eu tenho 4 sobre 6, 10 sobre 15. Se eu multiplicasse os meios pelos extremos, ou seja, multiplicar cruzando, ambos os resultados daquele exemplo anterior dá 60. Né? Não sei se você lembra, vou só voltar aqui um pouco o slide. A gente foi pelo processo de simplificação. Mas, ó, perceba que quando eu cruzo aqui, acredito que aparece aí para vocês. Aqui embaixo, quando eu tenho 4 que está para 6 e 10 que está para 15, quando eu multiplico os meios pelos extremos cruzados, ambos os resultados eles irão dar 60. Né? Então, isso é a primeira propriedade fundamental da proporção. Né? Então, ó, nesse exemplo aqui eu tenho 2 que está para 10, que é igual a 3 que está para 15. Ó, perceba que aí quando eu multiplico meios pelos extremos, que eu multiplico cruzado, ambos os resultados chegam em 30, né? Eles chegam no resultado de número 30. É só multiplicar cruzando. Então, é aquela velha história, ó, meios pelos extremos. A e D são os extremos, o B e o C são os meios. Né? Então, aí a gente viu a parte da primeira propriedade
da proporção. Qualquer dúvida, é só perguntar, pessoal. Vamos agora, nesse nosso próximo slide, diz assim, calculando o valor desconhecido da proporção. Então, ó, a gente agora vai calcular o valor desconhecido da proporção. Ele diz, calcule o valor de x. Ao olhar para esse exemplo, eu vou ter que descobrir o terceiro termo da proporção. É bem comum, em algumas questões, a gente encontrar dentro do enunciado, tipo assim, o terceiro valor da proporção, o quarto valor da proporção, o primeiro valor da proporção. Então, se refere aos termos. O terceiro termo é o que eu vou descobrir nesse exemplo da letra A. Veja que o primeiro termo é 2, o segundo termo é 10, o terceiro é o que eu vou descobrir, o quarto termo da proporção é 15. Né? Cruzando meios pelos extremos, eu tenho 10 vezes x, que dá 10x, 2 vezes 15, que dá 30. Ao dividir 30 por 10, x é igual a 3. Porém, alguns de vocês podem ter outra maneira de resolver, e essa maneira é, já que proporção é uma igualdade entre razões, professor, eu não preciso fazer esse cálculo aí, justamente, existe outra forma. Se quando eu multiplico 2 por 15 dá 30, observe aí, 2 vezes 15 dá 30. O único valor que eu coloco no lugar do x, que ao multiplicar com 10 vai dar 30, é 3. Então, eu já poderia ter um raciocínio lógico aí, sem precisar fazer esse cálculo que eu fiz, né? Então, você já poderia ir direto, sabendo que x é 3. Por quê? Porque dá 30, né? Então, ele diz aí embaixo, para calcular o valor desconhecido de x, basta cruzar os termos aplicando meios pelos extremos. É uma das maneiras. É uma das maneiras. Mas nesse caso aí você poderia fazer isso. Um raciocínio lógico, sabendo que 2 vezes 15 dá 30, então de cara o 3 é o valor de x. Porque ao multiplicar não tem que dar o mesmo resultado? Então 30 e 30. Já pode ir aí direto, né? Não seria menos 3, né? Luiz Carlos aqui com dúvida, ele disse assim, não seria menos 3, não porque meus pelos extremos, isso, 3, dá 3. Ó, quando eu tenho aqui 30 dividido por 10, o 10, ele vai passar dividindo o 30, não é isso? Ele vai passar dividindo o 30 e ele passa positivo, né? 30 dividido por 10, que vai dar 3. Se eu colocar menos 3, o resultado vai dar menos 30. Então, tem que ter esse cuidado. Quando eu vou passar dividindo, o sinal ele vem o mesmo, ok? Ele vem o mesmo. Ao passar dividindo, né? Alguns alunos confundem quando é para passar somando, subtraindo, mas veja que agora eu vou dividir o termo 30. Então, esse 10 ele vem positivo mesmo. Por isso que dá 3, viu, Luiz? Alguma dúvida? Ficou clara essa questão também que Luiz Carlos ficou na dúvida se seria 3 ou menos 3? Né? O 10 ele vai passar positivo. Ó, quando eu tenho assim, eu vou botar aqui um exemplo no chat só. É bem comum o aluno confundir, mas para ficar bem claro, se eu tivesse isso, ó, vou colocar aqui um exemplo no chat de vocês. Se eu tivesse 10 menos x igual a 30, aí sim ficaria 30 menos 10, menos x igual a 30 menos 10, e aí eu ficaria com menos x, faz parte lá das equações, né? Equação do primeiro grau. Aí daria 20. Só relembrar com vocês isso daí, né?
menos x igual a 20. E lembrando, gente, eu acredito que vocês lembram, né, que quando o meu termo, ou quando a minha incógnita está negativa, eu vou ter que recorrer a uma regrinha de multiplicar por menos x, por menos 1, na verdade. Veja aí no chat de vocês que o menos x, ele não pode ficar negativo. O termo da incógnita não pode ficar negativo. Quando eu multiplico por menos 1, é uma regrinha lá que vocês viram no fundamental, vou ter que fazer isso, ó. Multiplicando por menos 1. Ele vai inverter todos os sinais. Quem era negativo fica positivo, e quem era positivo fica negativo. Só para relembrar aí uma regra, já que o exemplo que eu coloquei, a incógnita ficou negativo. Mas lá no caso do nosso slide, o 10 ele vai positivo mesmo. Ele vai passar dividindo. Ó, no nosso próximo slide, nós temos outros exemplos. Na minha letra B, eu tenho x que está para 5, que é igual a 21, que está para 35. Eu agora vou descobrir o valor do primeiro termo da proporção. O primeiro termo da proporção aí é x, e é o que eu vou descobrir quem é o valor de x. Cruzando meios pelos extremos, eu vou ter 35x, que é igual a 5 vezes 21, vai dar 105. Ao dividir 105 por 35, o meu valor de x também vai resultar em 3. Professor, eu estou na dúvida se o meu valor que eu encontrei é o valor verdadeiro. A gente pode tirar a prova, né? X aí não deu 3? Lá na questão da letra B, tira o x e coloca 3. Aí você multiplica 3 por 35, dá 105. 5 vezes 21 também dá 105. Então, significa dizer que o meu resultado aí está correto. É uma proporção. Na nossa letra C, nós temos 10 que está para 7, que é igual a 50, que está para x. Lembrando que a gente está trabalhando a primeira propriedade fundamental da proporção, que diz que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, não é isso? Então, aí eu vou multiplicar 10 por x, que é 10x, 50 vezes 7, vai dar 350. Veja que a gente trabalha só divisão e multiplicação, né? Ele diz que x é igual a 350 dividido por 10. O meu x corresponde a 35. Ok, pessoal? E se eu substituir o 35 lá no lugar do x, ao multiplicar, você vai ver que ambos os resultados darão 350. Vamos mudar o próximo slide. E esse slide aqui, ele traz dois exemplos bem bacanas, que também é uma proporção, onde eu tenho um que está para 7, na minha letra D, que é igual a x menos 6, que está para 49. A gente está atribuindo, a gente está trabalhando a primeira propriedade, onde diz que eu vou ter que multiplicar os meios, eu vou ter que multiplicar os extremos. Então, ó, eu tenho 1 que multiplica 49 e eu tenho 7 que multiplica x menos 6. Vou lá no chat de vocês só para ver como é que vai ser essa multiplicação, apesar de que a maioria sabe, mas possa ser que alguém tenha dúvida, é o porquê do resultado aí do lado. Eu vou ter que multiplicar meus pelos extremos. Vamos aqui para o bate-papo, para o chat de vocês. Ó, eu tenho 7 que vai multiplicar x menos 6. Isso daqui nada mais, nada menos é que a propriedade da distributiva. Eu vou ter que fazer uma multiplicação. O 7 que está fora, eu vou multiplicar por todos os termos que estão dentro do parênteses. Não é isso? 7 que multiplica x vai dar 7x. O meu 7 é positivo, porém o 6 que está dentro do parênteses, ele é negativo. Mais com menos vai dar menos,
7 vezes 6, 42. Então, por isso que lá no slide nós chegamos nesse resultado. 7x menos 42. Voltando aqui para o slide, nós temos 7x menos 42, que é igual a 49, né? 1 vezes 49, 49. Bom, vocês viram lá nas equações que se eu vou descobrir o valor de x, ele vai permanecer no primeiro membro antes da igualdade. E todos os números que não possuem variável, que não possuem letra, que não possuem incógnita, eles ficam no segundo membro, que é depois da igualdade. 49 já estava, ele permanece como estava. Porém, o meu 42, ele é negativo, ele vai passar para o segundo membro positivo. Então, eu vou ter 49 mais 42, vai dar 91, que eu já fiz direto, que ao dividir por 7, o meu resultado para x é 13. Ok? X é 13. Se eu fosse tirar a prova lá em cima na questão, não é x menos 6? 13 menos 6, né? Eu teria que colocar 13 menos 6, dá 7. 7 vezes 7, 49, e 1 vezes 49, 49. Então, o resultado correto. Estamos aí diante de uma proporção. Na nossa letra E, eu tenho 5 que está para x mais 4, que é igual a 30, que está para 54. Ao multiplicar meios pelos extremos, o processo aí é o mesmo que eu mostrei lá no chat para vocês. Então, 30 vezes x, 30x. 30 vezes 4, 120, que é igual 5 vezes 54, dá 270, ok? Baixei o 30x, o 120 vai passar negativo, porque ele estava positivo, inverti o sinal, e aí eu fiquei com 230x é igual 270 menos 120. Então, 270 menos 120, eu vou ter 150, que ao dividir por 30, o meu resultado dá 5. Então, x é igual a 5. Tranquilo, pessoal? Até aí, tá claro para vocês? Esses resultados aí ficaram claros? Então, a gente pode passar agora para a nossa segunda propriedade. Veja que a primeira propriedade é bem simples, conhecida como produto dos meios pelos extremos. E agora nós vamos para a nossa segunda propriedade. Caso não esteja aparecendo, vocês me avisam aí. Na minha segunda propriedade, ela diz o seguinte: propriedade da soma dos termos em uma proporção. Essa propriedade, em particular, é uma das propriedades mais cobradas quando se cai razão e proporção. Quando cai a parte de razão e proporção, eles cobram mais essa parte da segunda propriedade, né? Que ela é um pouco mais diferenciada da primeira. A primeira é muito simples, isso daí provavelmente não vai cair, primeira propriedade. Mas quando se cai proporção nos vestibulares, eles criam um problema, eles criam uma situação, e aí essa situação vai me levar a cair dentro da segunda propriedade da proporção. Então, ó, essa segunda propriedade, ela diz o seguinte: se somar os dois termos da primeira razão, ó, se eu somar os dois termos da primeira razão e dividir pelo primeiro ou pelo segundo termo, irá obter uma razão igual à soma dos dois termos da segunda razão, dividida pelo terceiro ou quarto termo. Professor,
Li e não entendi nada do que diz aí. O que é que isso quer dizer? Vamos por partes. Deixa eu explicar aqui bem direitinho para você. Vamos por partes. No início da regra, ele diz assim: se eu somar os dois termos da primeira razão, olha aí no exemplo na tela de vocês. Eu tenho duas razões. A primeira razão é 3/5. Aí a regra diz: se eu somar os dois termos da primeira razão, que são esses dois termos? 3 e 5. Eu vou somar 3 mais 5 e vou dividir pelo primeiro ou pelo segundo termo, mas geralmente a gente pega o primeiro termo. Ou seja, já peguei a metade da regra e aprendi. Somei os dois primeiros. 3 mais 5 dividido pelo primeiro, que é 3. Só isso daí. Às vezes, ao ler uma regra, um enunciado, às vezes achamos que não é fácil, não deu para entender, mas olha como é simples. Peguei o primeiro termo, que é 3, somei com o segundo, que é 5, e dividi pelo primeiro, que é 3. Ok? Metade da regra já entendi. Vamos para a segunda parte. É a mesma coisa. Eu vou pegar o terceiro termo, né, que é 9, vou somar com o quarto termo, que é 15, e vou dividir pelo terceiro. 9 mais 15, dividido por 9. Olha aí como é simples. Soma primeiro com o segundo e divide pelo primeiro. Soma o terceiro e o quarto e divide pelo terceiro. Então, ó, eu fiquei com 3 mais 5 dividido por 3, 9 mais 15 dividido por 9. Ao resolver isso daí, eu fiquei com 3 mais 5, que dá 8. 8 dividido por 3, ou 8 que está para 3, que é igual a 9 mais 15, que dá 24. 24 que está para 9. Formei uma proporção, vamos ver. 8 vezes 9, 72. 3 vezes 24, também dá 72. Então, formamos aí uma proporção por meio da atribuição da segunda propriedade. Pessoal, essa segunda propriedade, deu para entender essa regra? Como é que eu atribuo essa segunda propriedade? A primeira é muito simples, só é multiplicar meus pelos extremos. Nessa minha segunda propriedade, é só isso. Soma primeiro com o segundo termo, divide pelo primeiro, de preferência pelo primeiro. E aí eu vou somar o terceiro com o quarto e dividir também de preferência pelo terceiro termo. Ok? E aí, ao somar, a gente chegou numa proporção onde ambos os resultados dava 72. Ok, pessoal? Vamos para o nosso próximo slide. Nosso próximo slide aqui, o nosso próximo slide. Por meio da segunda propriedade, encontre o valor de x na proporção abaixo. Como ele pede para ir pela segunda propriedade, eu não vou poder aplicar a primeira, porque pela primeira eu resolveria. Era só fazer meios pelos extremos aí, gente, que dava para você encontrar o resultado. Porém, o enunciado me pede para ir pela segunda propriedade. Então vamos aqui, né, aplicar a segunda propriedade. Ó, a segunda propriedade diz que eu vou pegar o primeiro e somar com o segundo, tá aqui, ó, x mais 15. E vou dividir pelo primeiro, que é x. E que eu vou ter que pegar o terceiro e quarto termo, somar 9 mais 15, que eu vou dividir pelo terceiro, que é 9. Formei aí a proporção. X mais 5, que está para x, 9 mais 15, que está para 9. Fazendo aí agora sim, meios pelos extremos, vamos lá. Vou pegar o primeiro 9 e vou multiplicar com o termo x mais 5. 9 vezes x deu 9x.
9 vezes 5, 45. Positivo porque eu estava somando lá, x mais 5. Vou agora calcular os outros termos. X vezes 9 deu 9x. X vezes 15 deu 15x. Ok, pessoal? Então, ao multiplicar meios pelos extremos, eu fiquei com 9x mais 45, que é igual a 9x mais 15x. Ó, diante disso daí, eu preciso lembrar que eu tenho mais de um termo que tem x, então eu vou ter que aproximá-los, né? É o que a matemática diz assim, juntar os termos semelhantes. Quem são os termos semelhantes? Aqueles que possuem a mesma parte literal. Quem são as partes literais? São as letras, as variáveis. No caso aí, a letra que nós temos é o x. Eu vou ter que juntar todos os números ou todos os termos que possuem a letra x, possui a variável. O primeiro 9x, eu vou só repetir, ó. Veja aí que eu repeti, 9x. Porém, existe outro termo que também é 9x, que está depois da igualdade, e ele está positivo. Ele vai vir para antes da igualdade negativo. Eu fiquei com 9x menos 9x. Aí eu observo que eu tenho outro termo que também tem x, que é o 15, que está positivo, e ele vai vir negativo. Veja que agora eu fiquei com menos 9x, fiquei com 9x menos 9x menos 15x. Igual a quem? Ao menos 45. Porque ele estava positivo. Ele precisa ir para depois da igualdade e ele vai com o sinal trocado. Ok? Ele estava somando, ele foi subtraindo. Vocês também já sabem aquela questão de reduzir os termos semelhantes. Eu observo que eu tenho 3 termos que possuem a letra x. 9, menos 9, menos 15. Ambos têm x. Eu vou reduzir para apenas um. Se eu tenho 9x menos 9x, vai dar nada. Você tem 9x, tirou 9x, ficou com nada. Zero. Anulou. Um está positivo e o outro está negativo. Então, ambos se anulam. Não é isso? Me restou menos 15x, que é igual a menos 45. Caímos dentro daquela situação que eu mostrei lá no chat com vocês. O meu termo da variável, o meu termo da incógnita, ele está negativo. Ó, menos 15x. E eu não posso permitir que esse termo fique negativo, né? Eu não posso permitir. Se fosse apenas o 45 negativo, o cálculo desenrolaria normalmente, sem ter que aplicar essa regra de multiplicar por menos 1. Mas, como a minha incógnita, menos 15x, esse termo está negativo, vamos lá. Veja que aí na frente eu coloquei multiplicar por menos 1. Menos 15 vezes menos 1 vai dar 15x positivo. Menos 45 multiplicado por menos 1 vai dar 45 também positivo. Aí sim, x é igual a 45 dividido por 15, x é igual a 3. Ok? Ou então, gente, menos 15 está... Se o 15x está negativo e o 45 também, menos com menos vai dar mais, né? 45 dividido por 5, por 15, mais 3. Ok? Alguma dúvida a respeito dessa nossa segunda propriedade da proporção? É bem simples. Veja aí que não tem, acredito que não tenha havido nenhuma dificuldade nessa parte. É só prestar atenção como se aplica cada uma das propriedades. A primeira é a mais simples, aquela coisinha lá de multiplicar meios pelos extremos. Só a segunda que requer de nós um pouquinho mais de atenção, principalmente quando há questão de sinais e jogo de sinal, que eu tenho que observar bem nessa questão aí. Então, pessoal,
Acerca de razão e proporção, a gente está aqui as nossas referências, né, as nossas referências bibliográficas, de onde esse conteúdo foi retirado. Então, é isso daqui, essa parte de razão e proporção que eu tinha para passar para vocês nesse nosso momento. Espero que eu tenha contribuído aí com relembrar, né, esse conteúdo que vocês já viram, a introdução lá no nono ano, né, no fundamental, mas que é de extrema importância, principalmente para vocês, alunos do médio, né, que vão prestar futuramente aí o vestibular. Bom, esse é o conteúdo de hoje da nossa aula. Qualquer dúvida é só me perguntar. Se desejarem também, eu vou colocar lá o slide lá no grupo, e aí vocês podem futuramente estar dando uma lida, dando uma olhada, e aí tem os links, você também pode estar acessando. Ok, pessoal? Então, vou encerrar nossa gravação, mas a gente permanece na sala para a nossa frequência.